Eles gritaram, eles choraram, eles tentaram quebrar a porta, mas a porta já havia sido fechada, e não por mãos humanas. Essa não era uma porta comum, era uma sentença, porque não foi Noé quem trancou a arca, foi Deus, com suas próprias mãos invisíveis. Naquele dia, o Criador selou um destino que nenhum grito poderia desfazer. E o mundo, lá fora, ficou entregue à própria condenação. A pergunta é: será que ele já fez isso de novo? Será que existem portas que ele fecha e nunca mais abre? Você está prestes a descobrir um segredo oculto na narrativa do dilúvio. Um segredo que poucos perceberam e que pode redefinir completamente o seu entendimento sobre misericórdia e sobre o juízo, porque o Deus que salva também é o Deus que fecha portas. E quando ele faz isso, não há pastor, nem oração, nem clamor que reverta. A primeira gota não caiu do céu. Ela brotou do chão. As fontes do abismo foram rompidas. O ventre da terra sangrou. O céu se abriu em fúria, mas o juízo começou debaixo dos pés. Silencioso, oculto, irreversível. Enquanto os homens bebiam, casavam-se, zombavam, uma família carregava madeira. Prego por prego, ano após ano. Eles riram. Eles chamaram Noé de louco, de conspirador, de fanático, mas quando a porta fechou, o silêncio foi a pior resposta. Gênesis 7 nos leva para esse momento. A arca estava pronta. O tempo havia terminado. E Deus falou: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. 7 dias antes da chuva cair. Esse intervalo de 7 dias foi o último respiro da humanidade. Os animais vieram aos pares, não por instinto, mas por comando divino. O mundo assistia a algo inexplicável acontecer, mas permanecia insensível. E então, o dia chegou. E sucedeu que, passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis 7:10. Mas a frase mais temida do capítulo não fala da água. Fala da porta. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé. Não foi um anjo. Foi o próprio Deus. E a partir desse instante, o destino de todos, do lado de fora, estava selado. Eles correram até a arca, bateram com as mãos ensanguentadas, gritaram por misericórdia, mas a porta não se abriu, porque ela não era apenas madeira, ela era símbolo, ela era juízo. Deus havia decidido e o tempo da graça havia expirado. Por que isso é importante? Porque hoje muitos pregam um Deus que nunca fecha portas, um Deus que sempre espera, um Deus que nunca corrige, mas a Bíblia não sustenta isso. Há um momento em que até mesmo o Deus de amor diz: basta. Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Is 55:6. Enquanto é uma janela, um ciclo, um tempo. E quando ele se levanta e fecha a porta, não há arrependimento tardio que a destranque. Essa é a parte do dilúvio que ninguém quer contar. Não é sobre chuva, é sobre tempo. É sobre um relógio profético que corre em silêncio e que um dia chega ao fim. Jesus usou o dilúvio como advertência. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Nos dias de Noé havia zombaria, casamentos, negócios, mas também havia uma contagem invisível. Deus já havia falado a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante mim. Gênesis 6:13. Quando Deus decide, o mundo pode parecer o mesmo, mas já está condenado. Quantas arcas estão sendo construídas hoje, enquanto o mundo ri? Quantos estão sendo avisados, mas ignoram? Quantos zombam, até que ouvem o barulho seco de uma porta se fechando? É isso que torna o dilúvio tão perturbador. Não é só sobre destruição, é sobre rejeição. Deus não apenas julgou, ele rejeitou. E essa rejeição foi selada com uma porta. E essa porta ainda existe.
Jesus disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mateus 7:13. O problema? Nem todos percebem quando a porta se fecha. Ela não faz barulho, ela não avisa, ela apenas se fecha. E quando isso acontece, a chuva já começou a cair? Imagine o som, milhares de mãos batendo, uivos desesperados, choro de crianças, pessoas tentando escalar a madeira, mas escorregando com o sangue dos outros. Não foi só o corpo que morreu, foi a esperança. Porque quando Deus fecha uma porta, é o Espírito que percebe primeiro. A misericórdia já não responde. O céu já não ouve. E a presença já partiu. O que mais torna essa história assustadora não é o julgamento, é o tempo que antecede o julgamento. O tempo em que tudo parece bem. O tempo em que a porta ainda está aberta, mas ninguém entra. A tragédia do dilúvio não está apenas na água, está na surdez espiritual, na geração que não reconheceu o último aviso, no povo que não discerniu a construção de uma arca como um grito profético de salvação. E então, o que era zombaria virou terror, o que era escárnio virou súplica. Mas o tempo havia acabado e Deus já havia se retirado. O mesmo padrão se repete no Êxodo. Faraó resistiu aos avisos, rejeitou os sinais, endureceu o coração, até que o anjo da morte passou e a porta dos egípcios não estava marcada com sangue. E não houve volta. Quantas portas estão sem marca hoje? Quantas famílias seguem celebrando, sem perceber que o anjo já está na estrada? A geração de Noé é a metáfora da nossa. Celebram a liberdade, desdenham da palavra, chamam de retrógrado quem constrói uma arca espiritual. Mas Deus não precisa de multidões para cumprir seu plano. Ele usa uma família, ele ergue uma madeira, e ele fecha a porta. Quando o juízo chegou, não houve profeta, não houve arrependimento, porque o arrependimento verdadeiro vem antes da chuva, depois da porta fechada. Tudo o que resta é o eco do que poderia ter sido. E o que isso tem a ver com hoje? Tudo. Jesus não usou os dias de Noé à toa. Ele falou de um futuro onde as pessoas estariam distraídas, enquanto o fim já caminhava entre elas. Assim como foi nos dias de Noé, hoje a porta ainda está aberta. A presença ainda fala, o Espírito ainda chama. Mas por quanto tempo você tem certeza de que ainda está do lado certo? A parábola das 10 virgens ecoa o mesmo alerta. 5 estavam preparadas. 5 estavam adormecidas. E quando o noivo chegou, elas correram para buscar azeite, mas era tarde demais. O noivo chegou e a porta foi fechada. Mateus 25:10. De novo, a mesma imagem. Uma porta fechada. E do lado de fora, o choro, a súplica, a culpa tardia. Mas não há volta. Jesus disse que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. Mas ele responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Não foram os assassinos, não foram os ladrões, foram os que achavam que estavam dentro, mas a porta já estava fechada. Esse é o terror silencioso. Não perceber que Deus saiu, não sentir quando o Espírito parou de chamar, continuar frequentando, orando, cantando, mas a presença já foi embora, como em Ezequiel 10, quando a glória de Deus deixou o templo e o povo continuou com os sacrifícios. O altar estava lá, o incenso subia, os sacerdotes se movimentavam, mas o trono estava vazio, porque a glória partiu e ninguém percebeu. Esse é o maior juízo, Deus deixar o templo e o povo continuar como se nada tivesse acontecido. A porta fecha, mas o culto continua. O dilúvio exterior é sempre precedido por um dilúvio interior, silencioso, espiritual, implacável. E o que determina quem entra não é o mérito, é a obediência. Noé não era perfeito,
mas ele andava com Deus, e isso foi suficiente para Deus fechar a porta com ele dentro. Você tem andado com Deus? Ou apenas frequentado a religião? Você constrói uma arca todos os dias? Ou apenas assiste enquanto outros constroem? A madeira ainda está disponível. O martelo espiritual ainda está em suas mãos. Mas a contagem está em andamento. E quando o tempo expirar, a porta não abrirá mais. Esse é o princípio mais temido do juízo. A separação definitiva. A arca foi o primeiro grande corte. Separou vivos e mortos, justos e ímpios, semente e destruição. E hoje, a mesma arca espiritual está sendo levantada, mas ela não é de madeira. Ela é feita de fé, obediência, renúncia. E ela tem uma porta que ainda está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. Mas ele também disse: quando o pai de família tiver se levantado e fechado a porta e começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele responderá: não sei de onde sois. Lucas 13:25. Você percebe o padrão? Deus sempre avisa, sempre prepara, sempre envia a arca, o sangue, o escape, mas também sempre fecha a porta. E quando ele fecha, nem mesmo os eleitos conseguem abrir. Hoje, talvez você ainda ouça a voz dele, ainda sinta o Espírito inquietar sua alma. Isso é um sinal, isso é uma chance, isso é a porta ainda entreaberta. Mas amanhã, você não sabe, porque o que Deus fez no Gênesis, ele prometeu repetir no fim. E quem ignora a arca espiritual hoje pode ser surpreendido pela porta espiritual fechada amanhã. A porta da graça é o maior presente da humanidade, mas também é o limite do tempo. E o tempo está correndo. Você está dentro, ou ainda está distraído. Não deixe que o som da chuva seja o alarme que te desperta, porque quando ela cair, a porta já estará selada. E não haverá grito que reverta o silêncio divino.